seja bem-vindo ao Bar do Vando, o podcast que mais entende de TV quase. Você pode encontrar nosso podcast no YouTube e em plataformas ligadas à Anchor. Estamos também nas redes sociais Twitter e Instagram. E quem são os integrantes dessa rodada, hein? Oi, aqui é a Aline, @AlineB_Silva no Twitter e @BrimonLover no Spirit. Olá, aqui é a Bia, @Sprinteria no Twitter e no Spirit também. Olá, aqui é a Emanuela, sou a Emanuela_T no Twitter e Ema92 Gomes no Spirit. Alô, aqui é a Luísa, estou no Twitter como @WolfsBenelli e no Spirit só como Wolfsban. Aqui é a Mari, @Mari_Chips no Twitter e também no Spirit. Oi pessoal, aqui é o Raul, no Twitter e Instagram eu sou @RaulChecker. Eu acho que são só essas duas redes que eu uso mesmo, galera. E aqui é a Tamires, no Twitter eu tô como Tami, com 2 M's, _I, e no Spirit eu sou a Time Turner Lady. Oi galera, aqui é a Vicky, @LuaDivinho no Twitter e Taquara Castelo no Spirit. Às vezes é difícil aceitar que na Kombi caiba tanta gente, enquanto o vazio eu sigo na estrada. Aqui não tem airbag nem retrovisor e sigo olhando pra frente, mas não nego, tem dias que a gente se sente. Muito bem, pessoal. Hoje teremos a presença de um convidado muito especial, o nosso querido Raul Checker. Raul, seja muito bem-vindo ao nosso humilde bar. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. E infelizmente eu sei que tá num bar, mas tá muito cedo para eu começar a beber, galera. Ou pelo menos para eu confessar que eu tô bebendo essa hora. Então, porque minha mãe vai ficar muito triste, porque a gente tem problemas com bebida na família. Mas nesse momento eu ainda não estou bebendo. Na verdade, eu não ando bebendo muito. Mas tudo bem. Desculpa começar desse jeito confessional aqui e tal, falando sobre problemas de família e tal, mas, enfim, acho que eu me sinto confortável para falar sobre isso. A gente tá num bar, né? Fica tranquila, você tá no ambiente correto. Como é que está a vida no meio dessa zorra promovida pela Covid-19? Cara, é muito estranho, né? Porque ao mesmo tempo, eu não sei quanto tempo que eu tô nessa, assim, eu já perdi a conta, acho que tá todo mundo um pouco assim. Antes disso começar, eu tava no meio de uma gravação de um filme, assim, eu tava fazendo um longa-metragem, junto, inclusive, com o Leandro, com o Filipinho, do Hermes e Renato, e o Paulinho Serra. A gente tava fazendo um filme chamado Abestalhados 2. Meio que as gravações pararam pela metade, assim, do negócio. E aí, beleza. Fui nessa de ficar em casa e tal. E logo no início, foi daí, inclusive, que nasceu o Contos Horríveis, porque eu falei, caramba, eu preciso fazer alguma coisa pra não ficar maluco. E foi aí meio que começou, assim, eu já tinha uma ideia eu já tinha, há algum tempo eu já queria fazer isso, mas eu não sabia que eu queria fazer isso. Eu já tinha alguns projetos que meio que envolviam de algum jeito voz e tal, ou ideias de outros podcasts. Mas aí um dia eu tava aqui em casa, veio a ideia de uma história, eu sentei, escrevi. Aí depois com a história escrita, eu fiquei olhando pra ela e falei, e aí, agora, o que eu faço com isso? Aí eu falei, vou tentar contar essa história como se fosse um podcast. Aí nasceu o Contos. E daí eu mostrei pro resto das pessoas, convidei a galera pra participar, quem quisesse. Aí Pedro e Davi vieram junto comigo pra escreveram junto comigo. E a Emily, eu convidei a Emily pra fazer pra fazer as ilustrações e tal. Eu tinha visto o trampo dela no Instagram, achei que tinha tudo a ver, tipo, eu amo aquele tipo de desenho. E foi assim. É o que eu ia perguntar, se você falou que tinha ideias para outros podcasts.
Mas você tem ideia pra fazer uma segunda temporada do Contos? Eu tenho, cara. Meio que eu fiz o primeiro, aí falei, tipo, vou mostrar pro resto da galera e para alguns amigos e amigas pra ver o que eles acham, assim, né? Eu tinha gostado do resultado. Aí a maioria do pessoal, tipo, achou engraçado, gostou e tal. Aí eu comecei. Aí o segundo já foi escrito junto com o Pedro, né? Acho que o primeiro foi Presente de Deus, o segundo foi Um Homem Primitivo, e Um Homem Primitivo eu já escrevi junto com o Pedro. Eu comecei a história e o Pedro continuou. E a maioria das coisas era um negócio, cara, é muito engraçado o jeito que a coisa acontece, aí os outros, tipo, por exemplo, o Retrato de Claudinei, era um negócio que a história chegou pra mim, o Pedro começou até a metade. Aí era meio que, tipo, aí, bicho, escrevi até aqui, se vira aí. E aí eu já meio que fiz do meio pro final, meio que fechei a história, mexi um pouco no início, aí depois o Pedro mexeu de novo, e depois o Davi chegou mexendo em tudo. E é muito engraçado que tem um comentário que eu gosto muito lá no YouTube. Um comentário era que, tipo, quanto mais pessoas escrevem, pior fica o conto. Eu achei isso muito... Mas aí a gente foi fazendo assim, tipo, beleza. Antes de lançar o primeiro, tinham 3. O primeiro tinham meio que os 3 primeiros já estavam prontos. Mas eu achei que tecnicamente eles ainda estavam muito ruins, sabe? Tanto eu tava aprendendo a mixar as coisas, a captação de áudio foi feita tudo no meu celular. Aí o quarto, o quinto e o sexto já, beleza, comprei o microfone, tentei aprender a mixar, então tecnicamente eu já fiquei mais satisfeito. E aí a gente já tinha conversado, beleza, conversando com o Pedro, com o Davi, acho que 6 é um número bom, mas eu também tive a impressão, assim, de quando chegou no quinto, quando eu já tinha lançado o quinto, tava mexendo no sexto, de que eu falei, tipo, cara, foi legal ter feito isso aqui, mas acho que eu preciso de tempo, a gente precisa de tempo, porque é como se a gente tivesse chegado num lugar com esses 6, que a gente olhou assim e falou, cara, dá pra fazer coisas muito melhores do que esses 6 aqui. Mas para isso precisa de tempo. Então beleza, essa temporada aqui teve 6 episódios. Eu não comecei a escrever mais nenhum outro, mas de vez em quando eu tô aqui anotando ideias e tal para uma próxima temporada. Que eu espero aqui já tenho alguma noção do que eu vou fazer, mas espero que eu acho que a gente vai conseguir fazer algo melhor. Algo abriu-se as possibilidades do que podia ser, do que pode ser feito, e a gente achou melhor parar nesse momento para não ficar fazendo as coisas na correria, escrevendo, gravando, editando tudo na correria e talvez fazendo fazer com mais cuidado. Contando histórias que a gente fala, não ficou tão legal, ou beleza, acho que a gente tá um pouco se repetindo e tal, então vamos dar uma parada para quando voltar melhor. Lá no episódio 5, o Vício Maldito, tem de inteligência e burrice artificial, e a gente ficou bem curiosa de onde surgiu isso, se você podia falar um pouco mais. Cara, isso é muito a parte toda do Pense Bem, né, que o Pense Bem, ele tem a inteligência, conseguiu emular perfeitamente a inteligência binária do ser humano, né? Pô, isso é muito Pedro, cara. Isso é Pedro Leite que botou isso aí, porque eu tava com uma história que era basicamente um cara que era viciado em todo tipo de vício, e também tinha estudado inteligência artificial, e meio que ele cria uma espécie de máquina caça-níquel que, através da inteligência artificial, consegue roubar, extorquir melhor os viciados em jogo. Mas aí o Pedro trouxe essa ideia de que na verdade, a inteligência artificial era uma coisa muito estúpida, que era extraída de um brinquedo de Pense Bem.
E tudo isso, e deixou todo mundo mais rico e tal, e mais estúpido também. E foi lindo isso aí. Você falou que você já tem assim um plano de uma próxima temporada, e nessa temporada aqui tiveram participações de algumas vozes, né, da Rafaela Ferreira e da Mel Vivaldi. Você pensa também em trazer mais vozes, mais gente para as próximas temporadas? Não, com certeza, assim, eu penso em trazer mais pessoas. Acho que por isso também foi uma ideia de dar uma parada agora para conseguir organizar melhor isso e também. Mas com certeza, tipo, já eu tenho coisas pensadas, assim, tipo, por exemplo, eu tenho sinopses das futuras histórias em que eu queria que, sei lá, que Daniel fizesse comigo, Caíto, Leandro, e também outras pessoas fora da quase, assim, embora eles não saibam disso, que eles estão calados, mas no momento certo eu vou intimá-los a participar normalmente fingindo que vou na casa de alguém, simplesmente me divertir. Não vou na sua casa cozinhar, Leandro. Eu chego lá, já chego com o microfone e não cozinho nada pra ele, a gente só grava um podcast. É mais ou menos essa estratégia, assim. Mas eu tenho vontade de chamar outras pessoas e provavelmente isso vai acontecer. Eu acho que, como é uma primeira temporada, eu acho que foi mais pra ver como funcionava mesmo. E mesmo em pandemia, todo mundo, de algum jeito, estava trabalhando em outros projetos também. Então não rolou. Essas participações não rolaram agora, mas provavelmente vão acontecer numa próxima temporada, mesmo eles mesmo eles não tendo confirmado, eu tô confirmando aqui. Muito bom. Esse conceito de participação surpresa sempre funciona. A pessoa é obrigada a participar, então ela vai participar. Boa tarde, craque Daniel. Boa tarde, professor Serginho. Boa tarde também para o convidado de última hora. Hoje temos uma promessa de jogo emocionante. É hora da raça, da força de vontade, porque é guerra. E a gente queria falar um pouquinho também sobre a Quase, tanto a revista, né, que deu origem, quanto a TV Quase. E a gente queria saber um pouquinho se você podia falar um pouco sobre a criação da revista e se você tem ainda algum exemplar dela guardado. Cara, a revista ela surgiu em 2002. Tá? Se vão 18 anos disso. E quando a gente se conheceu ali, porque foi ali que eu conheci pelo menos o núcleo de Vitória, né, ali. E era um bando de moleque que tinha que meio perdido, assim, mas que tinha interesse em comédia, assim, uma coisa em comum, que todo mundo gostava de humor. E meio que a gente se juntou para tentar fazer uma revista que tinha uma tiragem extremamente limitada, era muito ligada mesmo ao meio dos quadrinhos e daquele lugar ali meio na UFES mesmo. Mas acho que foi uma fase importante de teste mesmo, de aprender a fazer muita coisa. Na época também, a gente, durante um pequeno tempo, a gente teve uma coluna no jornal local, que era uma coluna que saía domingo, na Gazeta também, meio que de algum jeito foi a origem de tudo que a origem no sentido de foi a escola, sabe? Porque mesmo a gente depois indo trabalhar com vídeo, com televisão, cinema, outras coisas, a nossa origem é de roteiristas, somos todos roteiristas, então a gente sempre teve o hábito de escrever bastante e tal. E a revista também, como era um negócio, como um troço tinha que ser publicado, então tinha uma... a gente sempre foi uma coisa bem comum entre a gente escrever, mostrar os textos um pro outro e os outros interferirem e tal. Eu lembro quando a gente começou a tentar migrar mesmo pro vídeo, que foi na época eu já trabalhava com isso e tal, e a gente, vamos tentar fazer alguma coisa em vídeo. Eu lembro que a nossa primeira dificuldade foi porque antes a gente trabalhava com impresso e
e quadrinho, então os primeiros roteiros que chegavam eram roteiros absurdos, assim, porque a gente não tinha noção de produção. Então chegavam umas coisas, eu lembro tipo de um roteiro do Labanca, que era uma coisa assim, tipo simpósio para a resolução dos problemas da humanidade. Era essa história. E era tipo uma situação entre umas pessoas numa reunião em que tinham 50 pessoas, o roteiro dizia isso, 50 pessoas na plateia, tipo uma capivara, e a gente foi lendo aquilo e beleza, a gente achou super engraçado, mas no final a gente falou tipo, galera, como que a gente vai arrumar 50 pessoas e uma capivara e tal? Então muitas das coisas dos roteiros, eles chegavam assim, e a gente falava, caralho, acho que a gente tem que se atentar um pouco para a coisa da produção, né? Tipo, pô, vamos escrever coisas que a gente consiga fazer. Aí, com o tempo, a gente foi se adaptando a isso, assim, a escrever coisas que a gente poderia fazer. Aí eu lembro que depois disso a gente começou a escrever coisas mais simples. Eu lembro que eu escrevi que era aquela coisa tipo, pô, vamos fazer, vamos gravar, nunca gravava. E aí eu resolvi escrever umas coisas e fazer eu mesmo, gravar, e também outras pessoas começaram a fazer isso. Mas eu acho que o lance de ter começado não diretamente em vídeo, mas começado a trabalhar com textos e tal, foi muito importante para essa coisa mesmo, porque para o que virou o nosso trabalho no vídeo depois, porque a escrita sempre foi uma parada muito essencial, assim, no que a gente fez, e o cuidado que a gente tem na hora de escrever o processo todo e tal. Acho que foi importante, sim. E teve uma pergunta que foi até, né, que a gente abriu para o público, aí teve uma pergunta relacionada a isso, que era da Beaturizo, @Beaturizo no Twitter, e ela perguntou se tem chance de vocês voltarem a fazer quadrinhos e talvez algo do Choque de Cultura por ter muito sucesso, e ela falou que adoraria quadrinhos dos Contos Horríveis também. Legal, assim, eu acho que não há nenhum movimento do grupo para que a gente faça quadrinhos, assim, eu acho que não há, assim, mas eu tenho eu gosto muito de quadrinhos e tal, de vez em quando tenho vontade de escrever uma história e fazer alguma coisa relacionada a isso, assim. Embora seja só uma vontade, eu não tenha começado a fazer nada. Mas eu tenho essa vontade, assim. Quanto a quadrinho do Choque e tal, eu acho que não há nenhum movimento para isso, assim. Na verdade, o que eu gostaria mesmo de fazer com o Choque, eu acho que há uma vontade do grupo, mas o momento ele é péssimo para isso, né? A gente conseguir desenvolver melhor aquele universo dos personagens ali fora do programa, e eu adoraria transformar o Choque num longa-metragem ou numa série. Eu acho que longa-metragem é mais atrativo, assim, mas o momento não é muito propício para fazer cinema, não, assim. Acho que o cinema brasileiro está sob ataque nesse momento. Então, A gente já está num momento difícil no geral, aí ainda vem pandemia e vem tudo, parece que é para atrasar mais ainda, mas o sonho não morre, né? Às vezes morre. Não fala assim, a gente fica triste. E assim, né, puxando de novo um pouquinho pro Choque, a gente acompanhou a última live do Oscar com o coração na mão, né? Porque teve a chuva e tudo quanto é tipo de risco à integridade de vocês. Todo mundo ficava, meu Deus, Raul vai morrer. E como que foi essa experiência? Da gravação como um todo e de todos esses empecilhos que tiveram? Eu tô muito feliz de não ter morrido, assim, mas eu acho que, cara, essa não foi, apesar de, tipo, toda a dificuldade ali, essa não foi, aquela ali não foi a situação em que eu achei, eu sabia que eu não ia morrer. Em outros momentos relacionados a quase a produção audiovisual, eu achei que ia morrer em outros momentos da minha vida.
Mas dessa vez acho que não, assim. Antes de falar da live, eu vou contar uma história muito bonita aqui pra vocês. Oba. Pô, cara, eu tava pensando, porque eu comecei a ver um dia desse. A gente tem visto muito ataque à imprensa, né, ultimamente, assim, tipo, aí a gente viu uns absurdos, tipo, porra, jornalistas, câmeras, pessoas sendo agredidas, né, e cara, eu fiz um balanço, assim, da minha vida, eu fui ameaçado de morte 4 vezes Nossa. na minha vida. Caraca! Três Caraca. delas, eu estava com uma câmera. Então, tipo, tem alguma coisa que atrai, enfim, a câmera de algum jeito, acho que ela atrai ameaças de morte. Uma vez a gente estava fazendo um dos primeiros vídeos da Quase, que ele chama Ameaça Indígena. E a gente tava. Tem umas imagens de um personagem que era o Arariroca, que era um índio nu. E esse personagem, ele tinha uma espécie de um pênis de borracha. Pô, eu tava com uma câmera e tal, só que a gente tava no meio do mato, cara, assim. Só que aí passou um cara de bicicleta na estrada e parou, ficou olhando aquilo e tal. E a gente, beleza, um curioso, né, e tal. Só que aí depois de um tempo, que a gente já tinha gravado um pouco, esse cara chegou e meio que me chamou e tal, eu tava com a câmera. E ele achou que a gente tava gravando um filme pornô no meio do mato. Nossa! E aí ele chegou pra mim e falou, olha só, cara, a minha família passa aqui e tal, e eu não quero vocês fazendo ele usou o termo viadagem, eu não quero vocês fazendo essa viadagem aqui, tipo, eu vou na minha casa pegar uma arma, e se eu voltar aqui, vocês não vão estar mais aqui pra contar a história. Meu Deus. Caraca! Eu argumentar com ele que era, enfim, que era um ator, que aquilo não era de verdade, que era uma parada de comédia que a gente tava gravando, mas não deu muito tempo, e era uma estrada de chão muito pequena, que não dava para um carro dar para o carro manobrar e voltar. A gente tinha que manobrar para voltar passando em frente à casa do cara que tinha supostamente uma arma e tinha ameaçado matar a gente. E aí a gente teve que andar quilômetros nessa estrada de chão com um carro de ré, mas muito rápido, porque estava com medo de sermos assassinados. E isso, enfim, foi assim que terminou essa história. E em outras situações também, cara, porque eu acho que é muito. Eu fiquei muito feliz, por exemplo, quando acabou a 3ª temporada do último Programa do Mundo e ninguém se machucou gravemente. É meio que. É lógico que a gente tenta sempre. Ainda mais eu tinha essa preocupação muito, porque eu que estava dirigindo a coisa toda. E se realmente acontecesse alguma coisa com alguém, a responsabilidade era minha, óbvio, que eu estava dirigindo. Mas mesmo, e a gente tentando fazer tudo com o máximo de segurança possível, e a gente realmente conseguiu fazer sem que ninguém se machucasse gravemente. Poxa, e por exemplo, nessa 3ª temporada a gente gravou entrevista em cima de caçamba de caminhão em movimento, bicho, onde tipo, poxa, eu como seu Getúlio tomei uma voadora do Homem-Galinha num lugar meio que pegou meio muito perto do pescoço, uma vértebra importante. Caraca. O Davi, em algum momento também, tipo, enfim, quase se machucou também. O Homem-Galinha é muito agressivo. E meio que. Eu lembro que tem um momento que é no episódio das crianças, em que tem ali um choque de entretenimento, que o Davi, o poeta de sunga, entra com uma cabeça de Minnie meio bizarra, dançando de sunga, e ele toma uma voadora do Homem-Galinha. Atrás fora de quadro, tava eu e mais 2 contra-regras, e a gente, tipo, segurando uns colchões pra ele cair de algum jeito que não se fudesse todo. E meio que um cara, o Bruneira, que é um contra-regra e um anjo, que trabalhou com a gente, ele segurou o Davi, tipo, a 20 centímetros de uma mesa, da mesa do programa, assim, que era uma mesa feita de sei lá, de
de uma madeira muito, muito dura, com certeza ia quebrar da via no meio, assim. E então a live foi feita, a gente tinha pensado que poderia chover em algum momento. Aí a gente discutindo o roteiro, a gente pensou, e se chover? Aí a gente falava, se chover, ótimo. Vai ser ótimo pra dramaturgia da parada. Vai ser ótimo, porque pô, a gente vai ficar ali se fudendo 5 horas. Isso vai, de algum jeito isso vai ser muito rico e tal, mas a gente não contava que ia chover ou que não ia chover. Foi só esse detalhe. E se chover? Se chover, choveu. Vai ser até melhor. Boa. Mas no dia, realmente foi chegando perto do dia, a previsão dizia que havia uma possibilidade de chover, mas quando a gente começou a gravar, deu a pior chuva, sei lá, deu uma chuva brutal. Parece que realmente... a chuva dos últimos anos, né? Foi uma chuva muito, muito brutal, e meio que... Aí, na prática, foi outra coisa, porque aí foi sentir um frio absurdo, foi... Realmente, por exemplo, a hora que a lâmpada caiu, a gente meio que falou, opa, foi um momento, tipo, acho que a gente tá correndo um risco de ser eletrocutado aqui. E também, a gente não sabia, por exemplo, que às vezes os microfones estavam falhando, umas coisas, uns problemas técnicos aqui. No meio daquela coisa toda, tinha uma televisão lá, né, cara, onde a gente tava... Pois Onde é. a gente tenta a premiação, e ao mesmo tempo ninguém podia entrar ali em cena, então a gente tinha que ficar preocupado sempre em ficar ajeitando um guarda-chuva pra TV não molhar, pro equipamento não molhar. Foi ótimo, assim, né? Tipo, agora que eu não tô lá fazendo, eu acho ótimo. Ou é ele, ou é a gente. Acho que é ele. Se a gente arregar, eu vou ficar passando a porra do vídeo do arrego no circuito interno até a gente se matar. Aí, se liga na minha ideia. Fala. E assim, a chuva, né, ela parece que agregou muito mesmo, até a própria história da live, o drama do Maurílio. E uma coisa que a gente chegou a perguntar pro Caíto era sobre o discurso do final. Porque ele citava, né, o Democracia em Vertigem ter perdido o Oscar. Aí a gente queria saber se teria alguma pequena alteração nesse discurso se tivesse ganhado. Acho que com certeza, assim, o discurso ele se modificaria caso o filme tivesse ganhado. Mas uma parada muito interessante, assim, dessa... Na verdade não é muito interessante, não. Na verdade é um detalhe disso tudo, que teve esse discurso final... Ele foi uma parada que ele para mim era muito importante ali, né? Tanto então ele foi pensado com cuidado, ele foi uma coisa, a gente sempre escreve junto tudo, mas foi um discurso ali que eu dei uma importância por tudo, né? Porque era o jeito que ia fechar tudo e tal. Mas aí, no dia mesmo, com aquela loucura acontecendo, chuva, um desgaste, um cansaço muito grande, o frio foi um negócio que pra mim me pegou de um jeito ali, porque eu tava completamente encharcado ali na história, e meio que não sabia muito bem o que... Às vezes você vai sendo mais dominado pelo instinto do que pela razão, assim. E aí, no final, no discurso mesmo, eu lembro que de ter rolado o discurso, na hora, no meio do discurso, caiu um raio, que foi tipo uma vírgula do que eu tava falando. Eu falei um troço, caiu um raio muito brutal, assim, que tremeu o chão. E aí, tipo, aquele raio ficou ressoando, assim, e eu dei o tempo dele ir e continuei. Mas eu não sabia, por exemplo, que tinha caído o link. E meio que... cara, a gente não esperava isso, porque a gente contratou, tipo, no dia, pra isso não acontecer, a gente contratou, tipo, 4, 5 planos de internet diferentes. A gente falou, cara, se cai um, entra outro e tal, mas caiu tudo. Foi. E também, na hora, mas depois, beleza, acabou a história, acabou a live, eu falei, caiu, aí vieram me falar, caiu e tal, eu falei, pô, que pena que caiu, mas fazer o quê? Eu não tenho muito o que fazer.
Depois, mas aí eu falei, bicho, pelo menos tem a coisa toda gravada, né? E aí depois a gente pode colocar no ar e tal. Mas aí na hora, aí depois, quando foi editado, tal, eu olhei aquilo assim e falei, cara, eu acho que talvez tenha se perdido algum pedaço do material aqui. Porque eu lembro de ter falado mais coisas nesse discurso, tinha mais texto aqui. E aí, daí eu descobri que não. Depois, vendo o material bruto, eu falei, eu realmente dei defeito na hora. E esqueci de falar uma parte importante do texto, assim, que tinha realmente, que era, e aí eu fiquei muito triste por isso, mas depois o Daniel me consolou e falou, tipo, cara, meio que ficou bom do jeito que ficou, diz ele, né, acho que ele falou isso só pra eu não ficar menos triste, mas dentro das condições e tal, mas eu acho que no final das contas acabou ficando um discurso muito, como tinha uma parte dele que caiu, eu acho que ele ficou um discurso do Maurílio muito pró democracia em vertigem, e tinha um pedaço, não que o Maurílio não seja a favor do democracia em vertigem, mas meio que tinha uma parte do discurso ali que era muito linda, que falava sobre o filme de algum jeito, de uma forma elogiosa, mas que também era muito crítica ao filme. E isso meio que caiu de algum jeito, não porque caiu porque eu esqueci. Libera esse roteiro aí depois. Quando quiser, é só vir pro bar, lê pra gente. Você pode falar um pouquinho pra gente também sobre novos projetos que estejam por vir, da TV Quase? Porque a gente tá sempre ouvindo, tem projeto novo pra sair, mas a gente queria saber um pouquinho mais sobre como seria, o que seria, se pode liberar alguma coisa. Mas agora eu não tenho nada pra dizer, assim. Eu tô com ideias e meio que desenvolvendo aqui. Eu sei que o Daniel também tem projetos lá, sei que o Fernando também tem, mas são coisas embrionárias, então acho que não tem muito o que dizer agora. Mas eu posso dizer que até o final do ano teremos novidades. Não exatamente programas novos, mas teremos novidades. Desculpa decepcionar vocês com essa informação, que não quer dizer nada. Com relação a podcasts, você chegou a ter alguma ideia nova? Ou é, por enquanto, só o Contos Horríveis mesmo? Sobre outros podcasts, eu acho que, por enquanto, não tem nenhuma novidade, não, assim. Embora nessa pandemia foi o momento em que eu descobri, assim, os podcasts mesmo, e me dei e comecei a realmente entrar no mundo. Pô, tem muito hábito de cozinhar, cozinho bastante e tal, e meio que no momento que eu tô cozinhando, eu tô escutando. Então, não é nem uma coisa do tipo o podcast que eu sempre escuto, é tipo realmente cada dia pegar e às vezes sem indicação nenhuma, às vezes procurar e caramba, tem um podcast aqui sobre, sei lá, qualquer coisa eu escuto. Então a gente pode aproveitar um pouquinho essa deixa, porque já deve ter dado para perceber, né, que o Fandom, né, que é o fandom da TV Quase, é muito ativo nas redes sociais e nas produções. Sim. A gente tem fanfic, fanart, vídeo, RPG, roleplay no Twitter e até o próprio podcast, né, que a gente faz, é tudo produção de fã. Como que você encara mesmo esse tipo de coisa? Tanto a relação direta nas redes sociais, quanto as produções feitas pelos fãs. Eu gosto muito, eu acho muito legal. Porque uma parada... acho que eu sempre tive essa noção de que quando você faz uma coisa, você joga ela pro mundo, você não é dono de nada. Não me sinto dono de nada nesse sentido. E ver uma galera pirando nesse universo aqui, deixando ele mais rico ainda, eu acho muito bom, assim, e não se engane, a gente se alimenta disso também. A gente tem coisas que nascem, às vezes, como uma fagulha de coisas que vocês dizem ou criam, que às vezes servem de inspiração pra gente levar a história das nossas histórias para um outro lugar também.
Então, eu me sinto muito, muito feliz mesmo, cara, quando me vejo as coisas que a gente tá fazendo, ver tanta gente que gosta, e não só gosta, mas que também cria suas próprias coisas, né? Baseado nisso ou não, ou inspirado nisso ou não. Eu acho foda. Eu acho engraçado você ter falado de pirar em cima disso, porque a sensação que tem é que a gente pira muito em cima. Tipo, o Vandom cria um universo à parte, né? Tem o que vocês produzem, o que a gente produz em cima, e o que a gente produz em cima do que foi produzido pela gente. Eu acho isso muito, muito maneiro no Vandom. É foda escrever música, você tem que tirar a mão do violão pra escrever. E a letra, cara? Eu escrevo sobre o quê? Cara, escreve sobre pé na bunda, dor de corno. A galera curte, né? Cara, o que rima com gonorreia? A gente queria falar um pouquinho sobre os seus projetos. Como é que foi teu início, Raul, na parte de dublagem, criação de voz original? Por exemplo, como foi tua experiência de escrever e ser ator de voz em Irmão de Jorel, por exemplo? Cara, eu sempre... mexer com voz é uma parada que eu sempre gostei, assim. E gostei sempre desde moleque. Eu lembro que uma vez eu juntei uma grana e meio que comprei tinha um maluco, que eu sou de uma cidade chamada Alegre, que é uma pequena cidade do interior do Espírito Santo, com 30 mil habitantes, uma cidade do interiorzão mesmo. E nessa cidade tinha um muambeiro, que era um maluco que fazia, meu irmão, que comprava coisa sabe, o maluco, tipo o Peligro do Todo Mundo Odeia o Chris. Tudo, e faz jogo com tudo, que você chegava lá com uma fita de videogame e trocava por sei lá, por um Discman, o cara das trocas e da muamba de uma forma geral, assim. E eu lembro que uma época eu comprei um gravadorzinho com umas microfitas, sabe? E eu ficava pirando em casa, tipo, sei lá, com 12, 13 anos, e ficar fazendo como se fosse um programa de rádio, e fazia um monte de voz, ficava... Enfim, meio que normalmente a coisa girava entre umas brincadeiras com meu irmão, meu primo, meus amigos, e meio que aquilo... Mas aí, com o tempo, isso meio que deu uma morrida, assim. Tipo, eu lembro de muito novo, eu gostava de ficar brincando de fazer. Meu pai também tinha uma câmera, e meio que eu gostava dessa coisa, assim. Mas aí, com o tempo, isso deu uma morrida e tal. E aí, meio que depois, quando eu comecei a fazer as coisas da Quase em vídeo, que aí eu vi que, porra, que de algum jeito eu tinha alguma facilidade com voz, ou pelo menos tinha muito prazer em fazer aquilo. E eu lembro que a primeira coisa que eu fiz de voz foi a Ameaça Indígena, que é um vídeo, um dos primeiros vídeos que a gente fez da Quase. E aí depois, com o Irmão do Jorel, fui convidado para fazer a voz lá do Mendigo dos Mares, porque era um personagem que de algum jeito tinha a ver comigo. Na verdade, não tinha nada. Nasceu através do bullying, né, com a minha pessoa. De uma vez que eu quase morri afogado. Algo muito comum, né, na própria Quase. E meio que... E aí eu fui, mas, bicho, eu nunca tinha... Na verdade, eu tinha feito... A única coisa que eu tinha feito de animação antes foi uma vez com o Matias Max, um amigo nosso. Ele tava fazendo uma série de animações para um personagem chamado Capitão Presença, que era um personagem do Arnaldo Branco, que é um personagem de história em quadrinho que eles estavam querendo transformar em desenho animado na época. E eu fui lá, fiz umas vozes. Fiz vozes, acho que foi eu, Labanca e o Daniel fizemos voz e tal. Mas aí depois disso fui chamado para fazer Irmão de Jorel e fiz, e conheci a Mel Garcia, Melissa, que é a diretora de voz e também faz a vovó Juju e outros personagens ali dentro da série. E acabei fazendo outras coisas pro Irmão de Jorel também, fiz o Mendigo das Selvas, faço a cenoura e vários legumes ali e frutas dentro daquele universo ali do quintal da vovó Juju.
E aí, pô, fiz um curso com a Mel, gostei, pô, isso é bom. Aí acabou, tipo, é um negócio até que eu divulguei pouco, por questão de vacilo meu mesmo. Porque eu também tô fazendo voz original por uma outra série do Cop Studio chamado Ico Beat Zipper. Que é uma série mais é mais para criança mesmo, é mais infantil um pouco, eu diria, do que o Irmão do Jorel. E lá eu faço a voz do Remy e também faço outras vozes lá, porque é um episódio, é aquela coisa, né? Porque, pô, animação, às vezes, assim, você faz um personagem lá, você tem um personagem lá que é o seu personagem principal, ou mais de um, mas às vezes, durante as gravações, surgem novos personagens que estão ali e na hora mesmo, tipo, a diretora, no caso, que é a Mel também, ela fala, tipo, Raul, tenta fazer isso aí. E pra mim, essas são as coisas mais legais. Você, às vezes, fazer outros personagens ali no meio, inventar outras vozes e tal. Então, tipo, esse tipo de trabalho de voz pra animação é muito divertido de fazer, muito divertido de gravar. Quando grava todo mundo junto, que normalmente é assim, né? Tipo, o elenco todo está num estúdio com 8, 10 pessoas gravando ao mesmo tempo o roteiro, sabe? Na sequência, é muito divertido, é muito legal. E é o trabalho que eu queria fazer mais. E se alguma de vocês for fazer alguma animação um dia, me chama aí. Eu gosto disso. Agora, falando mais, né, do Irmão de Jorel, qual episódio você mais gostou de escrever? Cara, tem um final dessa terceira temporada que é difícil, cara, lembrar, porque eu mesmo me perco aqui na coisa toda. Normal. Mas eu gosto dos episódios finais ali da terceira temporada. Embora, cara, eu acho que a terceira temporada foi a temporada que eu mais escrevi. Acho que eu escrevi 4 episódios, né? Nessa aí. Nas outras temporadas, acho que eu acabei escrevendo menos. Mas de algum jeito foram que tiveram tanto os episódios eu gostei muito, como tiveram muitas falas marcantes, assim, que é muito legal isso. Às vezes, depois de um tempo que você escreveu uma coisa, você vê sei lá, no Twitter, surge do nada um meme com uma frase do seu Edson que eu sei que fui eu que escrevi, assim. Eu falo, caramba, que legal, velho. Tipo, a coisa, pô, que legal, as pessoas gostaram disso. Mas, pô, eu gosto, nessa terceira temporada tem aquele episódio que eu acho que é o segundo episódio da terceira temporada, que os dois são, que é praticamente o Irmão do Jorel e a Lara na praia, e eles são criancinhas. Aquilo foi uma coisa muito... eu chorei. Foi muito diferente esse de escrever, porque os outros episódios que eu tinha escrito, eles eram mais... eles tinham mais diálogo, e esse era praticamente mais loucura. Então esse foi muito legal, assim, caramba, tipo, muito diferente das outras coisas que eu tinha feito, tanto pro Irmão de Jorel quanto pra qualquer outra coisa mesmo. Então eu gosto muito desses. Eu gosto muito também, teve um episódio desse que o seu Edson surta, e que ele faz um monte de merda no episódio, ele surta. E eu acho que foi um episódio que ele é muito, muito divertido. Eu acho que o seu Edson brilha, todos os personagens, na real, brilham muito nesse episódio, principalmente o seu Edson ali. E acho que eu consegui escrever bem e fazer, e ter boas coisas ali, que eu me orgulho, assim, tipo, de ter frases muito legais. Tipo, por exemplo, eu desperdicei a minha juventude sendo jovem, agora estou desperdiçando a minha vida adulta sendo adulto. Ou, filho, quando eu tinha sua idade, eu também tinha 8 anos.
Eu acho que frase. eu acho que eu tava bastante inspirado nesse tipo de coisa, assim, que é o tipo de parada que eu gosto muito de fazer e às vezes eu acerto. Que é tipo uma frase muito bem colocada ali. Então, acho que esse episódio é um dos meus preferidos por causa disso. Além de ter toda aquela coisa da curtição sem limites, o seu Edson fazendo um monte de merda na rua e tal, ele surtando, ele em crise ali. Tem. Tem outras coisas, tem outros episódios também que eu gosto muito, mas de uma. Nessa série, acho que na última temporada, eu não sei se. Eu posso estar me confundindo, eu não sei se o Mendigo das Artes é da terceira temporada ou da segunda. Porque é um episódio que o irmão do Jor-El é pego. Na verdade, ele nem é pego, na verdade é o Billy Doidão e a gangue dele estão pichando o nome deles no banheiro da escola. E aí eles tentam forçar o irmão de Jor-El a pichar também. Esse eu amo Só demais. que aí acontece uma confusão ali, a diretora Lola pega o irmão de Jor-El com uma caneta na mão, ele acaba sendo culpado por aquilo. Numa aula anterior ele tinha dito que queria ser, ele foi pressionado a dizer o que ele queria ser quando crescer, ele acabou dizendo que queria ser artista, porque ele tinha que responder alguma coisa. Aí o pai dele fica maluco e acha que ele quer ser um pichador no futuro, e leva ele no museu e tal. E acontece um monte de doideira, e tem uma frase muito boa nesse final desse episódio, que eu gosto muito, que foi um episódio que eu escrevi também, que é... que o irmão de Jor-El pergunta, cara, o que acabou de acontecer? Tipo, qual é a lição disso tudo? Aí o seu Edson fala, filho, às vezes na vida a gente não aprende nenhuma lição, só acontece um monte de doideira mesmo. E é meio isso. Então, eu acho que eu acabo, por essas frases que acabaram ficando marcantes, assim, eu gosto muito desse episódio, gosto do Curtição Sem Limites, do seu Edson também. E tem outras doideiras também, tem outros episódios de outras temporadas que eu gosto do Sucesso Intergaláctico, que é um que eu escrevi que o irmão do Jor-El é abduzido, e um vídeo que a vovó do Juju fez dele no shopping, brincando num brinquedinho, uma merda, assim, e acaba viralizando. E aí, aí ele é abduzido e levado pra uma outra galáxia onde dinossauros são muito burros e gostam desses vídeos virais da Terra. Eu amo esse episódio. Levando ele pra lá, e ele vira uma sensação, enfim, uma loucura, assim. Escrever Irmão de Jor-El é muito bom, cara. Escrever animação é muito bom, porque não tem muitas as limitações que a gente tem, às vezes, físicas, né? Na animação não tem, pode tudo, é uma loucura, cara. Então é muito bom fazer isso. Pensei num planeta cheio de dinossauros, tipo, pode. É verdade, ele tem razão. E a gente só precisava de uma batida irada e uma máquina de fumaça pra perceber isso. A paz é o caminho! É isso mesmo! Como assim isso mesmo? Nós somos muito mais da paz que vocês! Então, todos os integrantes da classe que dividem uma rodada com a gente passam pelas perguntas clássicas, né? A gente vai começar com uma delas. Raul, qual é o teu personagem preferido da TV Quase, de todo o universo? Nossa, que difícil, hein? Luísa, não induza. Caramba, que difícil, bicho. Que difícil. Que difícil, cara. Caramba, é muito difícil. Tá tudo bem. É muito difícil, cara. Sem pressão. É porque tem muitos personagens queridos, cara. E meio que não sei. É porque como é que eu vou decidir, cara? Sei lá, entre o Serginho e o Vice-Cônsul, por exemplo. É muito difícil pro meu coração. Como é que eu vou o Daniel, apresentador do último programa do mundo, por exemplo, que eu acho fantástico. Se eu tiver que decidir entre ele e o Julinho, sei lá, é difícil. Não sei, Então é complicado pra mim, mas eu acho que tem essa. Não sei, acho que meus top
teriam, tipo, o Serginho, o Daniel do o Daniel do Último Programa do Mundo, o Vice-Cônsul, Julinho, Renan. Pô, o Rogerinho, como é que eu vou deixar fazer uma lista sem fora, assim? É bom saber que não sou só eu que sou indecisa. Pra mim é muito complicado decidir. É basicamente escolher filho, né? Ai, Exatamente. Eu adorei, Raul, excelente. Então, eu acho que eu vou para uma pergunta mais fácil. Eu acho que é um pouquinho mais fácil. Lá A gente vem, perguntou lá vem. pro Pedro, pro Daniel e pro Caíto os 3 personagens que eles levariam para uma mesa de bar. Que personagens você levaria para tomar uma cerveja? Da TV Quase. 3 personagens pra eu levar pra uma mesa de bar. Pode ser a mesa do nosso bar também. Ou então eu vou começar a pensar alto aqui, porque... Pô, levar o Rogerinho... Não, porque o Rogerinho vai arrumar briga lá, velho. Eu não quero brigar. O Rogerinho vai sacar arma em bar por qualquer coisa, velho. Então... Não é nada contra o Rogerinho, mas... então eu vou levar personagens um pouco mais... Não tão mainstream assim. Eu acho que eu vou levar o Willy Billy. Ele conseguiria, com certeza, interagir ali com vários objetos que estão ali, principalmente quando o assunto na mesa acabar. Acho que eu ia levar... Deixa eu ver outro personagem aqui. Eu vou levar o Serginho, porque principalmente para dar um copo d'água para ele. Ele merece um copo d'água. E eu acho que eu levaria o Poeta de Sunga também, para transformar, Olha, para deixar a situação um pouco mais surreal, assim. Então, eu acho que hoje eu levaria o Willy Billy, Serginho e Poeta de Sunga para tomar uma cerveja comigo. aqui a Aline falando. Agora eu e a Luísa fazer as perguntas da galera que a gente pediu lá no nosso Twitter, @bardovandom. Começando com a @sereiantônia. Como é ter sido transformado em símbolo sexual fazendo um personagem de motorista de van? Ai, meu Deus do céu. Eu acho que... primeiramente, eu acho que isso é um sintoma, se isso realmente aconteceu, isso é um sintoma dos problemas sexuais da coletividade. Elegendo, tipo... Não só o Maurílio, como qualquer daquelas pessoas ali, como um símbolo sexual. Olha. Então, galera, terapia, né, galera? Cara, o pior é que todos já viraram símbolo sexual, então... Tem jeito não, Raul. Não tem jeito. Já era. Eu sei que é óbvio falar isso, né? Mas eu tenho que evocar o Renan aqui, né, galera? Isso acontece por quê? Porque ninguém transa. Mas assim, o ego não fica nem um pouquinho massageado, tem certeza? Ah, bicho. Você não fica lisonjeado nem nada? Não, mas é porque... assim, não vou mentir que não. Às vezes sim, mas não é... Cara, mas eu não posso acreditar nisso, galera. Porque não é verdade, velho. Como é que... Porra, eu tô no mundo real aqui. Entendeu? E meio que não tem como, galera. Tipo, porra... É muito, tipo, eu tinha que viver num delírio também pra eu acreditar que, tipo, que de algum jeito eu sou, sabe, símbolo sexual. Aí, porra, aí não tem como acreditar nisso, assim, porque eu tô aqui, assim, minha casa tem poucos, mas tem espelhos e tal, então... Mas todas as vezes que Caíto fala que você é um dos corpos mais desejados do Brasil, não acredita também. Não acredito não. Eu vejo a fina ironia saindo dos lábios de Caíto. Então, como é que foi pra você ter que ler aqueles tweets sedentos do BuzzFeed? Boa pergunta, Vicky. Ótima pergunta. Foi divertido, cara. Foi divertido. Eu não tinha lido eles antes, assim, né? Meio que foi ali na hora mesmo. Às vezes em algum momento ficou um pouco de vergonha, fiquei, mas normal.
Normal, a gente entende. Gente, eu só preciso falar uma coisa rapidinho que eu lembrei agora. O convite para sua participação no bar, ela surgiu depois que eu postei uma foto, né, o print da sua foto que tá no Google. E aquilo foi muito engraçado para mim, porque assim, ninguém tá sem camisa no Google. Né? Tipo. Realmente. É uma parada que eu não sabia. Eu realmente dei o Google lá e realmente tava lá. E aquela foto é muito engraçada, porque o jeito que ela saiu, porque foi um dia que a gente tava escrevendo o roteiro do Choque junto, na casa do Daniel, e meio que a galera foi comer em algum lugar e eu escolhi comer em outro lugar. E aí depois que a gente almoçou, eu fui... Porque é foda, às vezes não tem tempo, e aí meio que... Eu sou, porra, é meio que aquela recomendação médica, assim, tipo de, pô, pega um sol aí quando der. Aí o povo voltava do almoço, aí tava pegando um sol ali na varanda, eu falei, velho, vou ficar pegando um solzinho aqui, vou ficar, pô, igual um calango aqui. Aí eu tava ali e tal, o Fernando passou e tirou essa foto, e postou, obviamente me zoando e tal, massa. Só que eu não imaginei que isso ia ficar lá no Google, mas ficou. Acho que foi o melhor que eu consegui fazer, então tá o melhor que o Fernando conseguiu fazer, no caso. É importante ressaltar que esses filmes ditos ruins, eles são muito importantes no cinema também, porque se todo filme fosse genial, a sétima arte seria medíocre, porque a média seria genialidade. Foda-se. Mas agora eu quero falar... Vamos continuar com as perguntas, gente. Vamos lá. A próxima pergunta, prezado Raul, diz só pra gente aqui. Essa pergunta foi feita pela @AmadaHeloísa e @NatDaNight. Foi você quem deu a ideia de botar o fanservice no Choque? Cara, eu não lembro exatamente da onde... Cara, não, eu lembro um pouco dessa história. Mas lembro de... Porque tinha alguma coisa... Eu lembro da gente ter escrito esse roteiro até aquele ponto da fanservice, que a gente explicava o que era fanservice. E aí eu lembro de ter encontrado com o Leandro em algum lugar, velho. Ou de ter... Cara, mas eu lembro de ter, por exemplo, de eu ter comentado, tipo, cara, a partir daqui a gente podia realmente explicar o que é fanservice, os malucos se beijarem e tal, é meio aquela história. E eu lembro de ter comentado, não lembro se era com o Davi e tal. Só que aí, depois, quando a gente se encontrou numa reunião e o Leandro chegou, e eu já tinha falado isso com outra pessoa, o Leandro também chegou com a mesma ideia. Então, realmente, eu fico muito feliz de não ter só eu ter tido essa desculpa pra beijar o Leandro. Ele também tava. Mas com certeza, essa história aí foi alimentado por vocês, com certeza, com umas fanfics, com a história. A gente não teria tido essa ideia, provavelmente. É só aproveitar o jabá de Intercom. Enquanto o Intercom shipper, eu vou aproveitar esse momento para perguntar qual a sua opinião sobre o chip, se vai dar certo, o que você acha? Eu não sei, né, porque eles têm aquele tesão mal resolvido ali deles, mas eles são uns caras muito mal resolvidos, né, velho? É verdade. Então, é um futuro muito, muito incerto em relação a isso aí, porque a gente sabe que essa vida não é só tesão, né, gente? Nossa, profundo. Infelizmente. Mas muita coisa é tesão. Eu não saberia dizer sobre o futuro deles ali e tal, né? Eles são muito mal resolvidos ali. Próxima pergunta da @Furlancest. Como foi fazer o Marquinhos e todos os divertidamentes dele? Precisou de um psiquiatra depois? Eu já precisava, mas na época eu não tinha. Cara, é muito louco isso, porque não reivindicando nenhuma originalidade em nada, porque na boa, isso, sei lá, isso... O Caíto fala uma coisa muito legal disso, é que às vezes as pessoas, a gente fica um pouco apegado à coisa do caramba, mas isso aqui é muito próximo a uma ideia X que já foi feita, mas aí a gente pensa do tipo, poxa,
Já foi feito, mas a gente não fez, então a gente pode fazer do nosso jeito. Mas o Décimo Andar, ele foi foi escrito, não tinha sido lançado Divertidamente ainda. Acho que a principal referência ali não era o Divertidamente, era o tudo que você queria saber sobre o sexo, mas não tinha pra quem perguntar, do Woody Allen. Que tem uma sketch ali dentro desse filme que é um cara tentando, que é o que acontecia dentro da cabeça do cara enquanto ele tava tentando, tava numa noite, num encontro ali, sabe? Com uma moça. E meio que essa é uma das referências da cabeça de Marquinhos. E tudo que foi feito do Marquinhos antes do... Que é ele lá no 10º andar, na empresa, foi gravado bem antes da cabeça dele. A gente gravou pelo menos uns 8 meses antes. Tudo do Marquinhos. Então foi feito primeiro a força-tarefa de gravar tudo dentro da empresa, com todos os personagens ali da empresa, e meses depois a gente gravou a cabeça do Marquinhos. E dentro nesse processo, a gente foi conversando com o Caíto e tal, eu tive a ideia de fazer uma mudança visual que marcasse bem os personagens, o que parecia uma ótima ideia. Todo mundo já pensa, eu converso muito com o Daniel sobre isso, às vezes raspar a cabeça para fazer um personagem parece uma ideia genial. Mas depois, tipo, com a careca, é muito triste. Mas enfim, a cabeça do Marquinhos, ela foi gravada muito rápido, cara. Todos os personagens. Eu posso estar errado aqui, o Caíto tem uma memória melhor sobre isso, assim, mas eu acho que tudo foi gravado, tipo, em 3 dias, 4 dias. Caramba! De tudo. Porque o 10º Andar, ele é um monumento à ousadia, assim, porque ele foi uma ideia realizada com um orçamento que todo mundo ia rir. Vocês morreriam de rir se vissem o orçamento daquilo. E meio que as possibilidades que o roteiro propunha, assim, né? O roteiro do Leandro, o roteiro muito foda do Leandro, do Daniel e do Caíto. Mas realmente foi feito muito na raça mesmo. Orçamentariamente, assim. E meio que era, cara, a gente gravou a cabeça do Marquinhos na casa da avó do Beto, que era o produtor da parada. Ele tinha uma casa que era meio como uma herança, que era da avó dele, e meio que, pô, a Elsa Romero, que é que foi a diretora de arte, e o Davi, que era o diretor de fotografia, construíram uns cantos lá que eram a cabeça dele, pô, que ficaram maravilhosos, assim, tipo, tem uns lugares ali que, por exemplo, a Memória, um lugar todo enlameado, todo podre, ele é maravilhoso. Mas era uma parada do começou, tipo, pô, 7 de... Cara, a última rodada, porque o último personagem a ser feito foi a Consciência. Porque a ordem foi a quantidade de pelo na cara, assim. E aí começou com a Memória, que era aquele meio, aquela figura um pouco meio náufrago ali, meio mendigo, meio, porra, barbudo e tal, na lama. E o último personagem foi a Consciência, que era totalmente sem pelo nenhum. Mas aí, cara, o último dia foi uma parada muito... Aquele set que começa às 7 da manhã e termina 3 da manhã, sabe? Aquela coisa bem intensa mesmo, assim, mas foi muito foda fazer, cara. Foi muito foda. Eu acho que, porra, Caíto, porra, e todos os roteiristas, né, e Caíto, pô, me deram um presente ali. Então, sou muito, muito grato. O Marquinhos, assim, e foi muito foda fazer. Eu lembro que foi muito intenso e desgastante, mas foi muito desgastante, assim, em termos de
A coisa tinha que ser feita dentro das limitações orçamentárias mesmo. Então tinha que gravar rápido, tinha que fazer daquele jeito e tal. Eu lembro de dar defeito no último dia, assim, de falar, tipo, Caíto, bicho, deixa eu tomar um banho gelado, para tudo aí, cara. Eu vou dar defeito aqui. Coitado. Tipo, sei lá, bateu meia-noite, eu falei, ei, velho, eu preciso tomar um banho ali, só pra Tá não certo. desmaiar aqui. Mas foi muito foda. Foi Legal. muito foda fazer o 10º andar. Vocês podiam dar um workshop de como fazer audiovisual com poucos recursos e não morrer de loucura. Ainda dá tempo de morrer de loucura. Calma aí. Ainda dá. Ai. Raul, próxima pergunta, da @Bocotalha. Qual o maior desafio que você vê, assim, como ator, e como a recepção ou rejeição do público afeta o seu trabalho, se afeta? Ah, cara, eu acho que das coisas que eu... Cara, porque é foda, assim, eu não sou um ator de formação, assim, mas de algum jeito é meio difícil fugir de dizer que eu sou um ator, assim, embora eu não sou um ator de formação, mas sou, é o que eu trabalho, é o que eu faço. Mas o que me levou a isso foi a comédia me levou a isso, assim, eu não era um ator que comecei a fazer comédia, assim, eu acho que eu sempre me vejo mais como um humorista, um cara que trabalha com comédia e de algum jeito acabei a vida me levou a atuar, assim. Então, eu acho que é maneiro, o trampo de ator é muito foda, porque tem aquela coisa do tipo, bicho, não tem como procrastinar, assim, eu acho isso muito legal, de, bicho, o maluco falou ação lá, você tem que fazer o seu trabalho, é um pouco diferente do roteiro ou da edição, em que às vezes rola algum tipo de procrastinação ali, eu acho que o lance do agora, do ator, assim, é um negócio que me dá muito tesão em trampar com isso. E eu acho que das coisas... tudo é um desafio, assim, cara, atuando. Eu acho muito legal a dinâmica toda. De caramba, igual, quando você tá fazendo um filme do tipo, você gravou o dia inteiro, você chega em casa, você tem que estudar pro dia seguinte... E foda-se, amanhã você tem que estar lá e tem que estar bem, tem que fazer a parada acontecer. Eu acho isso muito, muito... Eu gosto muito. Mas dessas coisas, as lives, cara, elas são um puta desafio mesmo. Porque, tipo, igual a última live, que é você ficar 5 horas lá, cara. Segurando a onda e meio que no personagem. E é um lance de... Um exercício de raciocínio rápido, você tem sempre atento aos seus colegas, ao que tá rolando ali. E mesmo a gente preparando todo um material ali pra gente conseguir... Mesmo a gente criando a narrativa toda do que vai acontecer nas 5 horas e várias coisas ali, e assistir a maioria dos filmes, tá bem armado pra aquela coisa, sempre um desafio, assim. Então acho que as lives são uma parada, pra mim, bem desafiadoras nesse aí, eu acho foda. Sobre o quanto influencia ou não a rejeição do público ao trabalho, cara, é muito mais legal quanto mais gente vê as nossas coisas, minhas coisas, é mais legal, né? Porque não só o trabalho, mas a minha sobrevivência depende disso, né? Com certeza. Do público. Então, essa relação com o público, ela é importante e também é muito legal quando você vê quando as coisas que mais... Os maiores fenômenos de audiência que a gente teve, né? Uhum. Que é, por exemplo, o Choque, o Irmão do Jorel, que eu escrevo e faço vozes, então é muito foda você ver uma coisa que o nosso grupo criou tão presente na vida das pessoas, e as pessoas transformando isso em outras coisas, se divertindo com isso, ou isso fazendo parte
da vida delas num momento prazeroso em que elas assistem isso com a família, enfim, com o namorado, namorada, com quem fosse. Eu acho isso muito legal. Mas quanto à questão de rejeição, cara, eu tenho muito... Pra mim, quanto mais gente assistir o que eu quero, o que eu gosto, quer dizer, o que eu faço, perdão. Não que eu gosto, né? Enfim, essa parte aí não. Mas a parte do quanto mais pessoas assistirem o que eu faço é melhor, porque, pô, isso é óbvio. Mas ao mesmo tempo, eu acho que tem uma coisa aí que a gente tem como grupo, e acho que eu tento também manter em tudo que eu faço, que é, cara, a gente tem que acreditar muito no que a gente faz, assim, e às vezes o mundo do entretenimento, da comédia, tá indo para um lado e se eu achar que eu devo ir para o outro, eu devo ir para o outro, sim. Não devo, acho que a gente nunca seguiu a gente nunca foi seguir os hypes da comédia, assim, enquanto algumas coisas estavam no hype, assim, quando determinada comédia era o que vingava, a gente normalmente estava fazendo outra coisa totalmente diferente, né? Sei lá, quando a gente estava fazendo revista, quando estava tendo uma crise editorial e ninguém lançava mais revista ou quadrinho, quando estava rolando o boom do stand-up, a gente estava fazendo sketch, quando os sketches ressurgiram com Porta dos Fundos, isso foi um boom, a gente começou a fazer paródias de programa, então a gente nunca tenta seguir um hype, ou vamos fazer isso aqui porque vai ser um sucesso. Normalmente a gente faz as coisas quando a gente... beleza, eu acho que isso aqui pode ficar engraçado, e a gente gosta e a gente vai. Então, ao mesmo tempo, é ótimo o máximo de pessoas assistirem o que a gente faz, mas eu acho que a gente tem que ter coragem de fazer o que a gente quer e acredita, assim. E muitas vezes a gente faz uma coisa agora e beleza, porque a gente, por uma vontade e tal, e essa coisa acontece, rola, as pessoas veem e tal, não é um grande fenômeno de audiência às vezes, mas ela serve como um embrião para alguma ideia lá no futuro, sabe? Ou porque você simplesmente tentou fazer alguma coisa nova, isso abre um horizonte de novas ideias e possibilidades. Então, como artista, acho que a gente é muito importante a nossa relação com o público, a troca, o como vocês recebem isso, mas a gente tem que também ter coragem para fazer coisas que vocês nunca pediram pra gente fazer ou não queriam, ou, sabe? Porque é a partir daí que surgem coisas novas. E né? agora, para finalizar, da @hell_. Se você não interpretasse Maurílio, qual personagem do Choque gostaria de interpretar? Acho que o Regata. O cara de regata que mora no estúdio? O Regata, ele mora no estúdio, ele é cameraman. O cara de regata que mora no estúdio. Incrível. Porra. Eu gostei que essa resposta foi muito rápida. Sim, mas eu gosto muito desse personagem. Ah, com certeza, eu fui câmera durante muito tempo. Depois que eu conheci, eu tenho que agradecer muito ao Davi. E também a todas as coisas que aconteceram, porque no início das coisas eu fazia muito câmera. Nas coisas da Quase, assim. Na verdade, no início da Quase, tipo, eu fiz umas coisas mais pra testar mesmo, na frente da câmera. Tem uma coisa lá do início que eu gosto muito ainda, que é um pastor lá, que tem um texto que eu gosto muito. Mas meio que... Não, mas era tipo um pastor vendendo um menino Jesus esculpido num grão de arroz. Esse é um texto que eu acho maneiro. Mas depois daquilo, eu fui fazendo outras coisas atrás da câmera, meio que câmera, edição, escrevendo roteiro e dirigindo, e meio que chegou uma hora que eu falei, cara, eu acho que eu não quero aparecer nunca mais. Eu vou ficar quietinho aqui atrás da câmera, que acho que é o melhor que eu faço e tal. Mas aí, na época, o Labanca ficava me enchendo o saco pra atuar, sacou? Eu lembro que a gente ia fazer as coisas, eu ficava querendo chamar uns amigos pra fazer umas coisas, tipo, o Seu Getúlio era um personagem que eu queria chamar um amigo nosso pra fazer, eu não queria fazer.
E aí o Labanca me encheu o saco pra fazer, falando, porra, cara, você faz bem, você faz melhor, faz você, encheu tanto o saco. Aí eu falei, vou tentar então, né, bicho, vou lá. E aí, a partir daí, um pouco dessa vontade de me enfiar dentro de um buraco e não aparecer, ela foi sumindo, fui tendo mais prazer em atuar e tal, e foi bom, não me arrependo, e fui deixando cada vez mais essas outras coisas de lado. Acho que o Davi ter entrado no grupo também ajudou a eu me preocupar mais com outras coisas e tal, porque o Davi é um excelente diretor de fotografia. E aí, quando um cara é melhor que você bota a mão na câmera, assim, você fala, porra, maravilha, assume aí. E, Raul, já que você falou do seu Getúlio, né? Qual foi a inspiração para fazer a voz dele? Pois a primeira vez que eu ouvi, ele me lembrou um pouco o Pantaleão, que é um velho mentiroso interpretado pelo Chico Anísio. Cara, ele é meio que surgiu de uma besteira, uma bobagem, assim, porque eu acho que chegou um momento da vida que, antes de todas as coisas de TV acontecerem, assim, antes de Overdose, antes do último programa do mundo, antes do Daniel e do Juliano irem para a MTV, dessa coisa toda, a gente morava em Vitória, assim, e o Daniel, durante um bom tempo, ele estava em Londres e lá tentando, sei lá, fazendo mestrado, trabalhando lá no subemprego dele lá. Não sei exatamente se foi quando ele voltou ou antes dele ir. Em algum momento ele era muito, ele tinha ele não queria fazer vídeo, mas aí a gente acabou conversando, ele fez seu Zezinho, que foi uma parada brilhante e tal. Aí acho que ele entendeu que ele era muito bom fazendo aquilo e cedeu, assim, falou, cara, eu vou tentar. Mas aí durante um tempo em que a gente ficava muito enfurnado na nossa produtora, que na verdade era um quarto alugado numa casa, que tinham outras produtoras também, durante um tempo a gente trabalhando, eu e Daniel, a gente simplesmente ficou com uma mania idiota de ficar se comunicando um com o outro com voz de velho. Tipo, virar pro outro, essa parte do roteiro aqui tá ruim. Muito ruim. Essa piada aqui tem que botar uma outra. Aí ele fala, o que você acha ruim? Essa parte aqui eu acho boba. Aí fala, então bota aí, bota outra coisa. Aí a gente acabou que assim, a gente se comunicava assim o dia inteiro, e era uma parada que, sei lá, beleza, aí isso morreu. Acabou e tal, aí corta para anos depois a gente fazendo Overdose juntos. Aí essa coisa de gravar e tal pra TV, às vezes você fica muito tempo, às vezes, esperando pra gravar, ou se preparando, aquela coisa toda lá. E às vezes quando a gente não tava em cena, eu e o Daniel, a gente voltou com essa mania estúpida de ficar falando com voz de idoso um com o outro. Só que aí em algum momento a gente simplesmente começou a traduzir as músicas grunge das bandas que a gente gostava, que era basicamente Nirvana e Alice in Chains, e a gente ficou traduzindo aquilo. Eu acho que de algum jeito isso deve ter influenciado o Daniel lá, quando ele foi pro Furo a fazer o Padre Eliseu, né? Que é um personagem maravilhoso, o Daniel, cara. Acho que é um dos meus personagens preferidos. Assim, eu gosto muito do Padre Eliseu. E aí, em algum momento, no último programa do mundo, a gente resolveu enfiar aquilo ali. Que era tipo, porra. E eu tava um pouco na dúvida, assim, do tipo, eu falei, caralho, será que a gente faz isso mesmo, velho? É um negócio que é uma piada muito interna, gente que é muito idiota e ri disso, ninguém vai gostar disso, velho. Um velho e tal. Aí eu fui e gravei, cara. Gravei lá, tocando violão lá e tal, aquela parada. Aí na edição, na época, nem fui eu que editei, botou isso lá. E aí, na época, porra, aí, sei lá, eu vendo, eu vi que outras pessoas riram e gostaram, assim e tal, aí meio que eu desencanei. Falei, bicho, beleza, eu vou fazer isso aí. E aí nasceu o seu Getúlio, assim. 1, 2, 3, 4. Vender alma pro diabo pra fazer sucesso? Acho que não. Não me ligo nessas paradas de religião, não. Raul, você falou algumas vezes de overdose, e eu tenho que pedir isso aqui, senão vão bater na gente.
Quando a gente colocou o post pedindo perguntas para você, as pessoas estavam tão desesperadas que elas sequer elaboraram perguntas. Elas só gritavam assim: fala para ele falar sobre o Rony. Porque ele é muito querido. Então, se você puder falar sobre o Rony, como foi fazer Cara, ele. o Rony, ele nasceu de... Foi o seguinte, quando o Arnaldo... O Arnaldo Branco é o diretor do Overdose e ele passou lá numa espécie de seleção para fazer o piloto do Overdose, que na época se chamava Rock and Roll. Na época a gente descobriu que ele estava atrás de atores e tal, e a gente lá nessa mesma salinha onde a gente ficava fazendo voz de velho, a gente resolveu fazer mandar tipo uns vídeos e tal pro Arnaldo para ver o que ele achava. Falei com o Daniel para ele fazer também e tal, todo mundo meio que se incentivando ali a fazer. Aí nós 4 fizemos, eu, o Daniel, o Juliano e o Labanca. Eu lembro que a gente, beleza, eu lembro de ter escrito um texto, ter feito, todo mundo meio aquilo. E eu lembro do Labanca, cara, ele chegar pra fazer o teste, tipo, muito tarde, muito depois, só tava eu e ele lá, ele chegou atrasado, não preparou porra nenhuma, ligou a câmera e começou a falar. Só que o teste dele ficou muito bom, ficou melhor do que dos outros, do que todos os outros nossos que a gente tinha se preparado. Assim. Eu achei isso muito engraçado. Falei, caramba, que filha da puta, mandou muito bem, sem, sabe, de um jeito descompromissado. E aí, beleza, e os 3 passaram pra parada, e eu não tinha passado, assim. E rolou, só que aí eles fizeram um piloto. Na época que eles gravaram o piloto, eu também tava lá no Rio, fui ver e tal. Eu já tinha conheci o Arnaldo de outros lugares, de ambiente de quadrinho que a gente frequentava. E meio que. E aí, beleza, aí rolou o piloto ficou muito bom. Aí depois, infelizmente, o Gabriel faleceu, velho. E meio que dentro dessa história, o Arnaldo, meio que naquela, assim, tipo, pô, e agora? Ele resolveu chamar eu e o Queca, que o Klaus, que era um outro membro do grupo no início, que ele depois saiu, e convidou a gente, e o Arnaldo falou, cara, olha só, vem vocês 2 pra cá, sacou? E aí, porque o nome do personagem, antes do que o Labanca fez, não era Rony, era Tommy. Uhum. E aí, o Rony era uma espécie de irmão do Tommy, sacou? Que também era baterista, e meio que... E o Arnaldo criou 2 personagens ali pra gente, meio que um era o Rony e o outro era o argentino, que era um filho da puta, dono do bar, do Overdose e tal. Só gosta de credencezinho, né? Exatamente, um sujeito de caráter muito duvidoso, porém carismático. E aí a gente foi, e a gente não sabia quem ia fazer quem ia fazer, ele deixou por nossa conta, o Arnaldo falou, cara, escolham aí quem que você acha que podia fazer e tal. Aí a gente fez uns testes gravando lá, a gente achou que era melhor fazer o Rony e o Klaus, o argentino. E aí eu fiz o Rony nessa temporada, assim. E foi a primeira série mesmo que eu fiz de TV como protagonista, foi muito foda. E, pô, foi muito bom. O texto do Arnaldo é muito bom. Pô, foi um divisor de águas ali pra mim. Isso, enfim, profissionalmente, me deu coragem de fazer várias coisas que eu não tinha até então. Inclusive de sair de Vitória e tal. E foi muito foda, cara, fazer. Pô, porque série de TV é muito foda pelo ritmo da coisa. Que é gravar o dia inteiro. É muito bom, assim. Foi muito foda fazer o Overdose. Eu tenho muito carinho pelo Rony, pela série toda, assim. Foi a partir dali que foi tipo um chute na bunda pra eu acordar e fazer outras coisas também e tal. E é um personagem que, pô, que as pessoas, que na época foi muito legal, porque foi lançado no finalzinho da MTV da Abril, né, da MTV Brasil, quando ela era da Abril. E foi muito foda lançar uma parada e, porra, ver a reação das pessoas, esse universo de banda, que é um universo que de algum jeito é familiar pra gente, assim, também.
E é um personagem que ficou muito querido, assim, né? Essa é uma coisa boa. O personagem muito burro, né? Que o Rony era isso, né? Um personagem muito burro, com um grande coração. Eles costumam ser bem queridos, assim. Foi muito bom. Nossa. E, infelizmente, eu tenho que dizer que tudo que é bom dura pouco, né, galerinha? Raul, muitíssimo obrigada por você ter comparecido ao nosso humilde bar, cara. Se você quiser aparecer de novo, só aparecer, né? Ah, beleza, gente. Muito obrigado pelo convite para trocar ideia com vocês. Foi muito legal. Obrigado, Aline, Bia, Emanuela, Luísa, Mari, Tamires e Vicky. Eu falei o nome de vocês todos certo aqui? Sim. Então, obrigado. Obrigado a todos vocês pelo convite. Pô, foi muito foda. Quando precisarem de alguém para falar sobre coisas que não dominam, eu tô aqui. Excelente. Pra encerrar, o seu Getúlio tá por aí de novo? Eu tô? Getúlio, pode deixar um recadinho querido para os nossos fãs? Eu não gosto de ninguém, então não vou dar recado carinhoso pra ninguém. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Valeu, gente. Obrigado, hein? Pera aí, só um segundo que eu acho que minha cachorra tá aprontando. Pera aí, já volto. Meu Deus. Rapidinho, um segundinho. Já fico mais tranquilo, porque se meu cachorro começar a surtar aqui, cara, ele tem um problema sério com duas coisas, com a raiva e com o motoboy, cara. Se ele vê barulho de moto, maluco, ele fica muito revoltado. Ai, tadinho. Um dos cachorros daqui de casa não pode nem ouvir barulho de moto, que o coitado já fica latindo. Não, é meio isso, é um ódio, é uma rivalidade que existe aí entre cachorro e moto que eu não entendo. Eles não conseguem viver em paz. É verdade. Eu sei como é.